eu lembro assim que eu traçava coisas que não eram muito comuns na época, e para uma jovenzinha isso era bastante difícil, chegar numa instituição e dizer, olha, desculpa, ninguém faz isso. Não, nossa, mas vai ser muito complicado. Eu falei, mas assim é o trabalho. Não, então se não fosse assim, então eu não fazia. Você mencionou esse trabalho que para mim foi bastante importante, que foi a vaca, né, que eu coloquei na Praia de Ipanema. Foi em 1994, na verdade, há 30 anos atrás. Desde então, esse trabalho passou a ser um balizador das ideias que eu estava começando a burilar na minha cabeça, que era pensar como trabalhar com o vivo, as coisas vivas, né, o ser vivo, como você vai construir uma imagem com algo vivo, né? Como ela se constrói, como você controla essa imagem. E eu lembro que na época as pessoas achavam muito que isso era partidário da ideia de performance. Mas o que eu estava mais interessada é imaginar isso como matéria, né? Mas como que você tem a ideia? Qual que é o ponto de partida? Eu, para poder construir, eu preciso de ter mais ou menos uma organização do que vai ser a obra, né? Sim. Ou isso, a ideia, né? Então eu pensava, eu quero um homem conectado à paisagem do lado de fora da janela. Então eu colocava os fios lá longe, a perder de vista, vários fios, conectava, trazia todos e acoplava nesse homem e dizia para ele, eu quero que você puxe a paisagem. Mas eu não ensaiava para ele, para eu dizer como era o movimento dele. Ou sei lá, a Dopada, que também é dessa mesma época, que as pessoas conhecem muito, que é uma mulher que dorme conectada na parede com remédio para dormir. E nada disso era também feito com ensaio. Acaba tendo também essa liberdade daquele que faz o gesto. O que é mais interessante nisso, que talvez esteja chamando de liberdade, é sim, cada corpo como uma pessoa, né? Ela vai ser de um jeito. Talvez quando eu comecei, eu me interessei mais para ir para um lado, né, que era a coisa da filosofia, do que necessariamente ir para uma escola de arte. Então, assim, eu acho que de cara eu já fui fazendo coisas que não eram bem, digamos, o certinho dentro do vidrinho, né? Que não, eu vou colocar uma coisa na parede, né? Às vezes até quando eu vou colocar uma coisa na parede, que pode ser que venha ficar na parede, às vezes eu vou arranjar uma prosopopeia toda para poder montar aquilo, que é, por exemplo, construir uma alfaiataria. Eu inaugurei a exposição, ela vazia, completamente vazia, e no fundo se andava, tinha uma oficina de alfaiates. Então, à medida que essa exposição tomava seu lugar nesses 3 meses, você ia vendo as pessoas virem com o carrinho e encaixando os retratos prontos. Eles iam montando para o público ver. Esse cara, que esse Adolf Loos, foi um cara que disse, no começo do século passado, que a ornamentação era um erro, um pecado, né? Era uma coisa que não se podia fazer. Claro que ele estava falando em relação a uma questão cultural, e com as questões das guerras, tinha as coisas de escassez, né? Então ele vem com essa máxima. E eu acho que isso ficou ali passando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todos os movimentos de arte europeu, americano e em outros lugares. Então sempre tinha uma coisa contida. Aí você vai pensar o puritanismo, né? As linhas retas. Eu acho que eu só tive esse clique quando eu estava viajando. A gente está falando de mais de 20 anos atrás, né? E aí eu me desloco para uma residência na China pelo Gasworks, que era a primeira vez que uma turma de artistas de várias partes do mundo iam para a China, num projeto do Gasworks, e a gente ficou 20 e tantos dias lá, numa cidade chamada Lijiang, e foi aí que eu olhei aquelas ornamentações. Quer dizer, em que parte do texto que você não percebeu que existir é diferente, que você não precisa, com o seu trabalho de arte, seguir padrões, né, para poder se fazer entender.
entendido, né? Se fazer entender. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo tempo, pelo espaço.